3 de agosto de 2024, Filipinho 64. Bora curtir, compartilhar e comentar, pessoal. Felipe, é com você. Saudações ursalinas! Sábado sabático. E sabadou novamente. E sabadará quantas vezes a terra girar em torno de si mesma. Para muita gente é descanso, mas para outras pessoas é trabalho. Então, respeitemos, valorizemos os profissionais que, em vez de estar descansando, estão trabalhando e convivamos da melhor maneira possível com todo mundo. E para a gente começar bem o sábado, um ditado sumério. Você nunca fala do que você encontrou, você fala apenas sobre o que você perdeu. Esse é um ponto muito interessante porque, no geral, a gente realmente valoriza apenas as nossas desgraças, nunca as nossas vitórias. E aí é que entra um grande problema. Existe aquele ditado também muito comum que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Só que a gente cuida da nossa? Essa é a questão. Devemos olhar para os benesses alheias, pensando também em quanto ela lutou para conquistar isso. Se foi por meios ilícitos, aí é outra história. Mas, de qualquer forma, por quem usa meios lícitos de conseguir uma situação melhor de vida, ela deve ser valorizada e até mesmo servir de inspiração. E para isso existem leis para serem cumpridas. Saibamos lidar com isso e façamos a nossa parte. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do capoeirista. Contudo, não é uma data, digamos assim, ainda nacional. São datas locais que têm procurado valorizar este dia. Atualmente, é uma luta que hoje é mais um estilo de dança praticada originalmente na região Nordeste, especialmente Bahia, e é reconhecida como um patrimônio cultural imaterial brasileiro, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. No fim do século XIX até meados do século XX, a praticar capoeira no Brasil era considerado crime, de acordo com a Lei Sampaio Ferraz de 1890. Após vários anos, com o governo Getúlio Vargas, os capoeiristas puderam finalmente exercer esta prática livremente. A escolha do dia 3 de agosto decorre da Lei 4.649 de 1985 do Estado de São Paulo, que instituiu oficialmente esta data como comemoração a todos os capoeiristas. Lembrando que esta arte surgiu no meados do século XVII para que afro-brasileiros escravizados pudessem se defender dos golpes que recebiam de capatazes. Hoje também é dia do tintureiro, um profissional que trabalha atingindo tecidos, dando cor e vida a esses materiais. A prática é bastante antiga. Há 7.000 anos antes da nossa era, no Antigo Egito, já havia o tingimento de vestimentas como um sinal de nobreza. A data foi escolhida para homenagear Santa Lídia, padroeira desses profissionais. Ela foi considerada uma das primeiras cristãs da Europa. Originalmente pagã e depois judia, a comerciante de púrpura teria sido convertida ao cristianismo pelas mãos de Paulo e Lucas. Sua vida é narrada nos Atos dos Apóstolos. Hoje também é o dia do fim da censura no Brasil, porque no dia 3 de agosto de 1988 foi votada pela Assembleia Constituinte de 1987 o texto da Constituição Federal que cessava a censura e a tortura no Brasil. No inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é dita o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Perdido no rolê sabático. Censura, no latim censura, é a desaprovação e consequente remoção da circulação pública de informação
visando a proteção dos interesses de um Estado, organização ou indivíduo. Ela consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou expressões de qualquer aspecto, sejam elas informativas, documentais ou a livre expressão, seja falada ou artística. O propósito sempre está na manutenção do chamado status quo, que é a situação em vigor, evitando alterações de pensamento num determinado grupo social e a consequente disposição de mudança de paradigmas políticos ou de comportamento. Ela pode ser explícita ou institucionalizada, quando prevista em lei, como pode ser feita de maneira não tão explícita, por meio de movimentos por conta de empresas ou indivíduos que têm uma certa posição de privilégio, como sendo às vezes os donos ou patrocinadores de determinados veículos de comunicação. E também plataformas hoje conhecidas como redes sociais. Geralmente empresas selecionam por meio de algoritmos ou até mesmo por meio de alcance, como era feito antigamente por algumas emissoras de comunicação, dar espaço para determinados grupos e não a outros, geralmente oriundas das classes populares, ou com ideias que fossem mais à esquerda, questionando o sistema capitalista. Importante diferenciar a censura prévia da classificação indicativa que muitas vezes vemos na TV aberta e em algumas publicações. Muitas vezes não temos acesso à obra por inteira antes de comprá-la ou ter mais contato com elas. Por isso é importante saber se aquele conteúdo previamente verificado está ou não direcionado, por exemplo, para crianças ou com pessoas com menos maturidade, como jovens e adolescentes. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, há toda uma preocupação quando há muitas obras em que abordam questões envolvendo sexo e uso de drogas e violência. Por outro lado, por conta da dissonância cognitiva, temos enfrentado um outro tipo de censura, algo que como educador tenho de lidar e a minha maneira procuro saber trabalhar da melhor maneira possível, que é você tratar de determinados assuntos que são importantes para a juventude saber, para não cair em esparrelas por conta das experiências que muitas vezes ou tivemos ou verificamos ao longo da nossa jornada. E o grande problema que a gente encontra hoje nas redes sociais, principalmente, é o fato de muitas pessoas quererem falar o que querem sem assumir a responsabilidade. Esse é um dos pontos delicados, pois a liberdade de expressão não é algo que não seja passível de ser colocada sem nenhuma forma de limites, pois a liberdade de um começa onde termina a liberdade do outro. E quando nós nos expressamos com falas racistas, capacitistas, homotransfóbicas, dentre outras formas de preconceito, podemos estar se incentivando a violência. Sempre é possível tratar desses assuntos sem ser agressivo, sem ser com o objetivo de menosprezar outras pessoas. Devemos alertar sempre que uma coisa é o uso da liberdade e outra é utilizar-se dela para massacrar pessoas que já se encontram em situações de bastante dificuldade por conta de questões sociais, como ocorre no Brasil. Então, saibamos aproveitar essa liberdade para promover a concórdia e a superação dessas dificuldades que a nossa sociedade ainda enfrenta. Filipil 64. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. O Felipe já te censurou. Não precisa, ele sabe bem onde pisa. A censura agora é processo em diversos lugares exatamente para não ter como pagar ainda mais este trabalho, que é de graça. Ele já está latindo no quintal para economizar cachorro, fora que ele rebola nas plataformas para manter os Filipil no ar. Tem uma rede em que ele tem que colocar a música que a plataforma oferece, depois desoferece, e ele tem que trocar a música. Vida de produtor de conteúdo é isso, viu? O palavrão que você pensou.
depois de ouvir este relato, foi devidamente captado e censurado. Aqui, o único palavrão permitido é pneumo ultramicroscópico silico vulcano coniótico, que é o indivíduo que possui doença pulmonar causada pela expiração de cinzas vulcânicas, além de outras. Palavras polissílabas.